de longe, o dólar é a mais importante moeda das relações internacionais. E aqui eu não me refiro ao dólar canadense e nem ao dólar australiano e nem a qualquer outro, mas sim o dólar dos Estados Unidos. Mas, apesar disso, de tempos em tempos nós temos debates entre dois ou mais países a fim de discutir o fim do uso do dólar nas suas relações comerciais, a fim de, primeiro, minimizar a importância do dólar enquanto moeda na economia internacional e, em alguma medida, minimizar também a importância dos Estados Unidos e do peso que este país tem na economia internacional, bem como também com o objetivo de baratear as relações internacionais no que se refere ao custo da moeda e ao custo das transações quando se usa o dólar. Vamos analisar no vídeo de hoje da importância do dólar nas relações internacionais e se o dólar será substituído. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica e hoje falando de um assunto muito interessante que é a importância do dólar nas relações comerciais internacionais e o peso que essa moeda tem. E aí nós temos a pergunta, ok? O fim do dólar americano estaria no horizonte? E a resposta para isto é naturalmente não. Ok? Talvez não naturalmente não, mas sim evidentemente não, porque é a moeda mais importante usada nas transações comerciais internacionais, ok? Mas antes de tudo eu gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e também acionasse o sino de notificações. Além disso, se você quer aprender geopolítica, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo, onde ali você aprenderá a respeito da Guerra Fria de maneira bastante aprofundada, da globalização, da economia internacional, do Oriente Médio, a geopolítica dos Estados Unidos e assim por diante, ok? Então, seria o fim do dólar americano? É difícil nós dizermos que esta moeda teria um fim tão rápido, ok? Talvez haja o fim do dólar enquanto importância internacional, na casa de 60% quase das transações comerciais internacionais é feita em dólar, ok? Porém, isto não significa que é eterno a troca comercial envolvendo o dólar, mas dificilmente nós teremos em pequeno prazo a substituição do dólar enquanto moeda das relações de comércio internacional. Vamos analisar por quê. Primeiro que de tempos em tempos, conforme disse no início do nosso vídeo, a gente ouve dizer a respeito do fim do dólar ou ainda que o fim do dólar traria o fim do império da economia dos Estados Unidos, ok? Conforme a gente tem aqui nesse nosso slide. Só que é difícil nós dizermos isso quando nós nos deparamos com essa pergunta. Por que usam tanto dólar? Então aqui é muito mais interessante nós entendermos por que se usa tanto dólar do que simplesmente dizer que o dólar deixará de ser utilizado ou será utilizado mais, enfim, não é assim que funciona, ok? Existe uma estrutura econômica em boa parte mundial que tem no dólar uma referência, um pilar gigantesco do que é a economia, especialmente do pós-Segunda Guerra Mundial. E por que usam tanto o dólar? O dólar cumpre muito bem mesmo as funções do dinheiro, ok? Basicamente, as funções do dinheiro são: o dinheiro é reconhecido como, ok, riqueza, e o dinheiro tem valor, ok? Esses dois importantes atributos das funções do dinheiro são fundamentais para que uma moeda seja aceita internacionalmente, nas relações comerciais ou mesmo nacionalmente, enfim, ok? Mas o fato é, o dólar é aceito e reconhecido basicamente no mundo inteiro, ok? Dificilmente em algum lugar do planeta você irá e não será possível utilizar dólar, ok? Justamente por conta da importante figura, da importante imagem que o dólar tem em relação à economia, ok? Em relação à troca comercial, em relação ao comércio, tudo bem? É reconhecido e aceito, certo? Onde houver comércio, haverá dinheiro, e onde há aceitação de dinheiro, provavelmente haverá aceitação de dólar enquanto meio de troca, ok? Então o dólar tem a facilidade de troca, assim como qualquer moeda, não somente porque é leve, digamos assim, você carregar dinheiro na forma de papel, espécie, é muito mais leve isso do que você carregar uma riqueza material, minério, enfim, ok? Que também são materiais usados porque são riquezas e são reconhecidos enquanto riqueza e tal, ok? Mas o dólar, ou a moeda, né, o papel moeda, seja o dólar ou qualquer outra moeda do mundo, tem uma maior facilidade de, ok? De ser transportado. Okay? Hoje, com as contas digitais, nem se fala, okay? Nem vamos entrar nesse detalhe, mas o fato é, o dólar é muito aceito porque nasce no momento
de globalização da economia em boa medida, ok? E é reconhecido, sobretudo por conta da importância geopolítica que ganha os Estados Unidos ao longo do século XX e século XXI, ok? Da projeção de poder que os Estados Unidos têm no mundo, e claro, não só projeção de poder militar, tecnológico, ok? Cultural, mas também econômico, financeiro, e por isso o dólar, portanto, aceito no mundo todo, porque além de ser fácil de trocar, é reconhecido como riqueza e atua, portanto, numa escala global, numa escala mundial de transações comerciais, ok? Muito bem, então o dólar é usado em larga escala por conta desses motivos, em boa medida, ok? E é interessante nós observarmos aqui que, apesar de se discutir de tempos em tempos o fim do dólar, o dólar é a mais importante moeda das transações econômicas no comércio internacional. Ponto. Ok? Ainda que se discuta, que não se goste do dólar pelos motivos etc., os mais variados, porque não se gosta dos Estados Unidos, enfim, muitas vezes por birras ideológicas e tal, há outras moedas usadas nas relações internacionais de comércio. Evidentemente, é o caso, por exemplo, do euro, que é a segunda mais importante moeda utilizada nas transações econômicas globais. Só que o euro equivale a 1/3 da importância do dólar, ok? Enquanto reserva de moeda nos países, ok? O dólar corresponde a 60% pelo menos, ok? Nunca o dólar ficou abaixo de 50% enquanto moeda de reserva, ok? Das trocas comerciais internacionais e assim por diante, ok? E o euro é uma moeda muito nova, também isso é um fato importante de nós analisarmos, e figura com 20%. Só que o euro é uma moeda que envolve alguns países, não é? Então você tem uma comunidade econômica na Europa que utiliza o euro. Aliás, não somente os países da União Europeia têm o euro enquanto moeda oficial, ok? Não todos os países também da União Europeia têm o dólar, ou desculpem, têm o euro enquanto moeda oficial, certo? Enquanto moeda nacional, digamos assim. Outros territórios, a exemplo do Zimbábue, utilizam o euro enquanto moeda, né, oficial, tá? Certo? Então é o seguinte, o euro, apesar de ter aí 20% de participação nas reservas estrangeiras, é uma moeda que é de um continente, basicamente, ok? É um exagero dizer isso em relação ao que é a União Europeia e o que é a Europa como um todo, mas é uma moeda que é utilizada em vários países enquanto moeda oficial, ok? Então, seria até estranho se houvesse uma participação menor do euro na economia internacional, nas reservas, justamente porque é moeda oficial de vários países, inclusive das grandes economias da Europa, especialmente a Alemanha, ok? Bem, na sequência nós temos ali outras moedas que são muito importantes nas transações internacionais e, claro, são moedas importantes de reservas, ok? É o caso, por exemplo, do iene japonês ou mesmo ainda do yuan, né, chinês, certo? Que são moedas que vêm na sequência enquanto importante nas transações comerciais. Temos ainda outras moedas como o dólar australiano ou mesmo ainda a libra esterlina, ok? Do Reino Unido, que é muito utilizada e é também importante moeda de reserva estrangeira. Analisando aqui esse gráfico, nós temos que o dólar é sim uma moeda de peso e aí nós questionamos em queda, certo? A gente tem uma queda aí do uso de moeda de dólar enquanto reserva, mas essa queda não é tão expressiva, ok? Nós vamos ter ali algo em torno de 70% e vai cair para em torno de 59% de 1999, ok? Até o ano aí de 2021. Há uma queda, ok? É uma queda expressiva, em torno de 10%, porém não deixa de ser a mais importante moeda internacional, ok? O euro, que passa a ter uma ascensão acima dos 20% ali em meados de 2010, ok? Mantém essa posição muito próxima aos 20%, certo? Então as reservas de moedas internacional, usadas muito no comércio, nas transações comerciais internacionais, no comércio especialmente, basicamente o euro e o dólar, correspondendo a algo em torno de 80% facilmente, não é? As demais moedas da China, ou mesmo ainda do Japão, ou de qualquer outro país, são moedas usadas, sim, em relações comerciais bilaterais, etc., porém, não tanto quanto são usados o dólar e também o euro, ok? Conforme a gente analisa nesses gráficos e tal, ok? Muito bem. Mas, apesar disso, existem discussões a respeito de substituição do dólar em relação, ok? Em relação ao comércio internacional, ok? O Brasil tem aí, junto à China, o Brasil e China decidem negociar em suas próprias moedas para fugir do dólar,
ok? Então a notícia aí de março de 2023, onde o governo brasileiro vai levantar um pouco essa discussão no contexto ali da visita do governo Lula à China, ok? Isso vai ser debatido justamente por conta, em boa medida, do peso e da importância que a China tem ganhado na economia internacional. A China vai lançar, junto com o Brasil, esse debate, né, através do presidente brasileiro, Lula, ok? Que vai sacudir um pouco o debate sobre o uso da moeda do dólar, e alguns vão dizer que é o fim do dólar, mas não é bem assim, conforme a gente olha nesses gráficos aqui, ok? Mostrando o importante valor que dão ao dólar por conta do valor que o dólar tem, ok? Muito bem. E também a gente tem que a Argentina segue Brasil e vai deixar de usar o dólar nas importações com a China. Aqui nós temos uma enorme, né, influência do Brasil em relação à economia da Argentina, ok? Nós temos uma Argentina que está em frangalhos em termos econômicos, ok? Precisa bastante do apoio do Brasil, ou busca muito apoio do Brasil para tentar se reerguer economicamente, e os passos econômicos e ideológicos também que o Brasil der, em boa medida acaba influenciando o governo da Argentina a caminhar num passo parecido com o do Brasil e numa mesma direção do Brasil. E aqui essa sequência da Argentina discutir que vai deixar de usar o dólar nas transações comerciais com os Estados Unidos tem uma influência do Brasil e, claro, tem um interesse também chinês, evidentemente, ok? Mas essas transações comerciais de Brasil com a China, ou mesmo da Argentina com a China, não afetaria necessariamente o peso que o dólar tem nas relações internacionais e no comércio internacional, ok? E aí nós temos o seguinte, e eu questiono, será Lula defende transações sem dólar no comércio global, ok? Será que isso aconteceria? Será que os países deixariam de utilizar o dólar enquanto moeda? Até porque o prestígio que o dólar tem, conforme ali a gente viu um pouco das funções do dinheiro no meados desse vídeo aqui, por exemplo, né? Ou nós teremos uma moeda que vai substituir rapidamente o dólar para cumprir essa função, ok? É difícil nós dizermos que, diante da importância que o dólar tem, né, nós teremos uma substituição, ok, do dólar nas transações comerciais, até porque, conforme disse, a moeda precisa ter um reconhecimento, ser aceita e assim por diante, ok? E claro, o Lula vai falar também dos BRICS, tudo bem? É mais fácil o BRICS substituir aos poucos o dólar, ok? Enquanto moeda de transações comerciais entre os países dos BRICS, ok? Do que o comércio internacional, o comércio global. O BRICS é sim, e tem se mostrado um importante pilar da economia, ou melhor até, né, da geopolítica contemporânea, desse mundo multipolar que se desenha, ok? Porém, isso não significa que o G7 ou mesmo os demais países que utilizam em grande quantidade o dólar deixarão de utilizar o dólar nas suas transações comerciais. E o dado mais curioso é que a China é a economia que mais cresce, ok? E está na sequência enquanto PIB em relação aos Estados Unidos, mas a China, é muito curioso isso, porque a China tem, né, vamos observar aqui, a maior reserva em dólar do mundo. Okay? Então a China tem enormes reservas em dólar, justamente porque a China sabe a importância que esta moeda tem nas relações comerciais internacionais, ok? Talvez a China busque substituir esta moeda pela própria moeda ou alguma outra, ok? A fim de influenciar mais no comércio internacional e no peso e importância da moeda, ok? Como os Estados Unidos têm esse peso e importância, ok? Mas é difícil dizer que a China vai abandonar toda essa riqueza em dólar de uma hora para outra. Isso pode acontecer sim ao longo do prazo, ok? Mas não agora, certo? Para usar outra moeda ou mesmo que seja a própria moeda chinesa, enfim, ok? Muito bem. E aqui vale a pena também nós destacarmos um pouco a presença da economia brasileira no mundo, ok? Se o Brasil deixar de utilizar dólar nas suas transações comerciais, isso vai equivaler a algo em torno de, né, quantos por cento do comércio internacional? Bem pouco, ok? Mesmo porque a gente visualiza, infelizmente, uma participação do Brasil, ok, em termos de PIB, que diminui ao longo dos últimos, né, das últimas décadas, ok? Então você tem uma diminuição aí da participação do PIB no total mundial, ok, em termos de porcentagem.
tudo bem? E você tem um aumento chinês, conforme a gente visualiza ali nesse primeiro gráfico, ok? E a posição do Brasil ali, ó, abaixo, inclusive, até da posição da Rússia. Aqui é uma projeção para o ano de 2028, claro, mas mesmo se nós pegarmos aí em torno de 2022, 2023, né, que estamos vivendo agora, a participação do Brasil é pequena em termos de PIB internacional. Tudo bem? Então, no mais é isso. Espero que nós tenhamos compreendido o quanto é complexa a economia internacional, qual que é o peso e relevância que o dólar tem e qual que é a possibilidade de deixarmos de utilizar o dólar por outra moeda. Essa possibilidade é sim real, ela existe, mas não significa que ela será feita de uma hora para outra por causa de uma birra especialmente ideológica. Mas é isso. Bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.